também faz aniversário amanhã, assim como o pai da Hildegar Ângelo, né? Bom dia, Hilde, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia. Hoje é 31 de março, o dia em que os golpistas comemoram o golpe que deram em 64, e amanhã é 1º de abril, o dia em que quem sofreu na carne aquele golpe, que é o povo brasileiro, sabe que foi efetivamente no dia da mentira que foi dado o golpe civil, militar, empresarial, são tantos parceiros no Brasil em 1964. Mas então, para lembrar essa data, eu queria usar uma pessoa que foi símbolo do sofrimento, que é a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. E eu vou então também ler um trecho de um relato da Dilma feito à comissão, a uma das comissões, Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura de Minas Gerais, em 2001. E ali ela contou coisas muito tristes. Eis aqui um trechinho do que a Dilma falou à comissão. Eu acho que nenhum de nós consegue explicar a sequela. A gente sempre vai ser diferente. No caso específico da época, acho que ajudou o fato de sermos mais novos. Agora, ser mais novo tem uma desvantagem. O impacto é muito grande. Mesmo que a gente consiga suportar a vida melhor quando se é jovem fisicamente, mas a médio prazo o efeito na gente é maior por sermos mais jovens. Quando se tem 20 anos, o efeito é mais profundo, no entanto, é mais fácil aguentar no imediato. Eu fiquei presa 3 anos. O estresse é feroz, inimaginável. Descobri pela primeira vez que estava sozinha. Encarei a morte e a solidão. Lembro-me do medo quando a minha pele tremeu. Tem um lado que marca a gente o resto da vida. Quando eu tinha hemorragia, na primeira vez, foi na UBAN, pegaram um cara que disseram ser do Corpo de Bombeiros. Foi uma hemorragia de útero. Me deram uma injeção e disseram para não me bater naquele dia. Em Minas Gerais, quando comecei a ter hemorragia, chamaram alguém que me deu comprimido e depois injeção, mas me davam choque elétrico e depois paravam. Acho que tem registros disso até o final da minha prisão, pois fiz um tratamento no Hospital de Clínicas. As marcas da tortura sou eu, fazem parte de mim. E outra coisa que ela diz sobre a tortura. Uma das coisas que me aconteceu naquela época é que meu dente começou a cair e só foi derrubado posteriormente pela UBAN. Minha arcada girou para outro lado, me causando problemas até hoje, problemas no osso do suporte do dente. Me deram um soco e o dente deslocou-se e apodreceu. Tomava de vez em quando Novalgina em gotas para passar a dor. Só mais tarde, quando voltei para São Paulo, o Albernaz completou o serviço com um soco, arrancando o dente. E ela fala também das torturas psicológicas que ela sofreu dos agentes torturadores. Um deles ameaçava ela dizendo o seguinte: Léo, eu vou esquecer a mão em você. Você vai ficar deformada e ninguém vai te querer. Ninguém sabe que você está aqui. Você vai virar um presunto e ninguém vai saber. Eu quero aqui manifestar a minha
a minha solidariedade à presidenta Dilma e a minha pena pelo tanto de sofrimento que ela viveu naquele período, lutando pelo Brasil, lutando contra a falta de liberdade, lutando pela democracia, lutando pelos brasileiros. Muito obrigada, Dilma. Eu não estou falando com a presidenta, ex-presidenta, nem do Brasil, nem de BRICS. Eu estou falando com a cidadã, com aquela jovem de 20 anos que sofreu tanto. Lamento muito, Dilma. Dilma, nossa linda, querida amiga e ex-presidente e presidente hoje do Banco do BRICS, né? Eu vou, aproveitando o que você trouxe, acabei de receber nesse instante aqui, olha, um tweet que a Dilma acabou de postar. Eu vou ler na íntegra aqui, ó. Manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar que ocorreu no Brasil há 60 anos, em 31 de março de 64, é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como quase ocorreu recentemente em 8 de janeiro de 2023. Como tentaram agora, naquela época, infelizmente, conseguiram. Forças reacionárias conservadoras se uniram, rasgaram a Constituição, traíram a democracia e eliminaram as conquistas culturais, sociais e econômicas da sociedade brasileira. O presidente João Goulart, legitimamente eleito, foi derrubado e morreu no exílio. No passado, como agora, a história não apaga os sinais de traição à democracia e nem limpa da consciência nacional os atos de perversidade daqueles que exilaram e mancharam de sangue, tortura e morte a vida brasileira durante 21 anos. Tampouco resgata aqueles que apoiaram o ataque às instituições, à democracia e aos ideais de uma sociedade mais justa e menos desigual. Ditadura nunca mais. Viva a Dilma, parabéns a Dilma pelo tweet, né? Importante lembrar, Florestan, que a Dilma foi golpeada, vítima do golpe militar de 64, presa, torturada, foi golpeada depois como presidente em 2016. Em 64, é interessante, ela lutava, né, contra o chamado imperialismo, quer dizer, o golpe de 64 foi um golpe do imperialismo para tomar conta aqui do Brasil, enfim, enquadrar o Brasil naquele modelo de desenvolvimento. E aí ela é golpeada também em mais um golpe do imperialismo em 2016 no Brasil, e hoje ela é eterna lutadora, né? Ela está lá no Banco do BRICS, formatando um novo sistema financeiro internacional, que é exatamente... ela está no centro, ela continua desde a juventude, ela está no centro dessa luta contra o império, né? Então a Dilma é uma pedra no sapato do... Ela é o João Temoso, bate aqui, ela volta dali, bate ali, ela volta daqui. E eu acho que no fim dessa história a Dilma vence. Eu estou aqui só antecipando, eu sempre antecipei assim, aquela coisa que o Lula ia voltar à presidência. Mas no último capítulo da novela, a Dilma vence e dá aquele sorrisinho assim. Aquele sorrisinho do Dick. Não, ela dá um sorriso dentuço, né? Porque o pessoal fala que ela é dentuça, então ela vai dar um sorriso dentuço. Diga, Florestan. Da Mônica. Da Mônica. Não, é que eu acho que ela é um exemplo, porque ela não se curvou. E muitos brasileiros não se curvaram. O Stuart, o irmão da Hilde, é um deles, que acabaram pagando com a própria vida, né? E foram vários brasileiros que pagaram com a própria vida. E as marcas da tortura que levaram aos que sobreviveram por toda a vida também, né? Aqui em São Paulo tinha a famosa Casa da Vovó, onde o brilhante Ustra torturava os jovens que se rebelaram contra a ditadura, porque na sua grande maioria eram jovens ou pessoas com idades entre 40 e 50 anos. E a Dilma era uma jovem, tinha 20 e poucos anos, era uma criança ainda. Como outros que tiveram que fugir para não ser presos, né? Vários receberam a solidariedade de brasileiros que não estavam na luta, estavam ali cuidando das suas famílias, mas que esconderam em suas casas pessoas que estavam sendo perseguidas, correndo risco, inclusive, de serem presas se pegas com essas pessoas. Enfim, a história da ditadura é contada por vários anos, né? A Hilde tem a história dela, eu tenho a minha, e eu até hoje carrego as marcas, e a Hilde também. Essas marcas estão no nosso coração e na nossa lembrança.
ninguém tira da gente. E para te dizer a verdade, acho que os 4 anos do Bolsonaro foram os anos que mais me angustiaram, que mais me entristeceram, porque eu sabia o que seria o retorno de uma ditadura com esses homens que estiveram no poder nos últimos 4 anos. Meu pai foi um perseguido como o Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, com pouco mais de 20 anos, junto com a mulher, a Lélia, eram jovens e perseguidos pela ditadura e fugiram para a Europa num navio, escondidos. E esperaram passar as 200 mil milhas para poder comemorar, né? Os dois jovens se abraçaram, se beijaram, comemoraram o fato de a vida estar tomando um rumo em que eles poderiam sonhar, né, com um futuro, coisa que seria impossível naquele momento no Brasil. E ele me perguntou, quando me contou essa história, a seguinte questão, ele fez: Florestan, me diga, qual o perigo que duas crianças, dois jovens de 20 anos de idade representavam para os generais? Qual o medo que eles tinham de nós, dois jovens recém-formados? Que medo que eles tinham do meu pai para prendê-lo em 1964, porque ele se rebelou contra um inquérito policial militar que foi instalado dentro da Universidade de São Paulo, envergonhando a academia, envergonhando o país. Várias pessoas eram levadas para serem ouvidas. Meu pai foi um deles, que se indignou e escreveu uma carta e publicou. Essa carta foi publicada em vários jornais e o coronel, na época, que estava realizando a operação, deu 24 horas para o meu pai retirar a carta, senão ele seria preso. Eu era criança, Hilde e Léo, e minha mãe, preocupada, me tirou de casa, levou para a casa da irmã dela, para eu não ver meu pai sendo preso. E o que ocorreu foi que meu pai não retirou a carta e 3 dias depois, dando aula na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Boa Maria Antônia, os militares entraram na sala de aula e levaram ele preso. De dentro da sala de aula, os estudantes foram para os corredores gritando: estão prendendo o professor Florestan, estão prendendo o professor Florestan. Minha mãe pegou os filhos que estavam com ela, eu não estava naquele momento, eu e a minha irmã mais nova não estávamos ali, mas ela pegou os outros filhos, colocou no carro e foi na porta da casa do coronel exigir que ele contasse aonde meu pai estava preso. Porque levaram ele preso sem dizer para onde tinham levado, né? E a pressão que ocorreu foi tanta que ele acabou sendo solto, né? E recebeu depois as homenagens dentro da universidade. Mas ali eu comecei a perceber que a vida estava mudada para minha família. E meu pai começou a sair do Brasil e dar cursos nos Estados Unidos. E com o AI-5, ele foi o primeiro da lista dos aposentados. Ele estava entre os primeiros, eram 42 intelectuais. Ele estava entre os 42 intelectuais aposentados compulsoriamente, proibidos de lecionarem no Brasil. Meu pai parte para um exílio, sozinho. Minha mãe ficou cuidando dos 6 filhos. E eu me lembro muito bem, né, da noite que antecedeu a saída dele. Ele ficou acordado a noite inteira, caminhando de um lado para o outro, no corredor que ligava aos quartos. Dormi ouvindo ele andando naquele corredor. E eu me lembro também que no aeroporto, quando pessoas estavam ali felizes, indo viajar para o exterior ou chegando do exterior, a nossa família estava chorando, estava triste, né? E essa cena se repetiu depois, nos anos que ele vinha no fim de ano, quando ele vinha passar alguns dias com os filhos e a mulher. E o drama dele ficando sozinho e distante do seu país. Eu também fiquei me perguntando, como Sebastião Salgado, qual o perigo que meu pai representava para esses generais.
Um homem que foi dar aula na Universidade de Colômbia, na Universidade de Harvard, na Universidade de Yale. Foi convidado pelas essas 3 universidades para ser efetivado e não aceitou. Foi ser professor titular da Universidade de Toronto, no Canadá. E ganhou com esse livro aqui, Léo, e esse livro, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, o prêmio de melhor livro e melhor estudo sobre racismo nos Estados Unidos. E mereceu esse prêmio, uma notinha no estado de São Paulo, num canto de página. Né? Esse era o Brasil dos militares, que perseguia a educação, perseguia as pessoas da cultura, né? Censurava a imprensa, queria calar a qualquer custo as vozes que se opunham àquela ditadura. E como jornalista, fui vendo na minha trajetória as pessoas sendo mortas, sendo torturadas, e, enfim, era um país do terror, da miséria, da pobreza, né? E isso aí tem que ser contado. Tem que ser contado que o general Ustra, né, que o Bolsonaro homenageou no impeachment da Dilma, não certo? Torturava na casa da vovó jovens e levava para a cena da tortura os filhos de um casal, por exemplo, a Amelinha, né, que estava ali levando choques, levando golpes, ela e o marido, e ele entra com uma filha de 5 anos e um filho de 4 e mostra os pais naquele estado com as 2 crianças. Né? E uma delas, a menina, pergunta para a mãe: mãe, por que você está verde e o papai está cinza? Isso é a ditadura, isso é esse grupo que estava com o Bolsonaro no poder. E por isso não podemos, nesse momento que eles vão ser julgados, deixar que eles saiam impunes. Entendo até que o presidente Lula não queira falar sobre o assunto, mas a sociedade tem que se manifestar. Todos nós temos que nos manifestar e pedir punição a todos os golpistas de 54, os golpistas de 64 e os golpistas de 2022-23. E os de 2016, né? Você esqueceu o Michel Temer, o Aécio Neves. Não, mas eu estou falando dos militares. Eu estou falando dos Não, militares. sim. Sim, porque o de 2016 foi um golpe bem sucedido aqui no Brasil, ainda hoje não desfeito, né? Bom, tem muitos